No episódio anterior, embarcamos juntos nas profundezas do E-Space. Falamos das curiosidades, dos bastidores, produções e escritas dos 3 arcos que compõem essa trilogia. No episódio de hoje, atendendo a um pedido de socorro, vamos direto para o planeta Traken, conhecer Nyssa e nos depararmos com mais um plano maligno do Master. Em seguida, juntos, novamente, vamos acompanhar em detalhes os últimos passos de Tom Baker como 4º Doctor. I was contacted by Chris Bidmead, and he asked me to submit some ideas, or an idea, which I did. Para o próximo arco, Christopher Bidmead contatou um conhecido escritor chamado Johnny Byrne, que já havia escrito para a também famosa série de sci-fi Space 1999. Chris pediu a ele novas ideias para um roteiro. Johnny Byrne conta que o conceito inicial de sua história era baseado na premissa observada pelo mesmo que, a cada 1000 anos, ocorrem grandes alterações no universo social e político. Por exemplo, no tempo de Cristo, havia muitos conflitos religiosos e sociais. Agora, 1000 anos antes disso, ocorreu a queda do Império Hitita. Depois, tivemos os conflitos entre os islâmicos e cristãos. Depois, veio a Idade Média e os vikings, e assim por diante. Essa sua observação cronológica serviu como um gancho para a premissa de The Keeper of Traken. Baseada nessa observação, surgiu a ideia de criar uma civilização muito antiga, que descobriu uma maneira de viver em harmonia. Harmonia que teve seu tempo de duração de 1000 anos, e quando chegado ao fim, passados 1000 anos, a harmonia cai por terra, com a queda de seu guardião, criando uma enorme turbulência na sociedade de Traken. Inicialmente, o vilão teria o nome de Mongen, e o povo de Traken seria dividido entre 2 facções, baseada na ideologia política japonesa do Shogunato. Um grupo de cientistas teria o nome de Cinzas, e o outro chamado de Black Spiritual, que seria o grupo dos religiosos. Um conflito bem semelhante do que nós vimos em Miklos. Já o Guardião seria o controlador de tudo, que detinha de um enorme poder em detrimento do seu ego. Assim, a escolha de quem seria o Guardião teria que ser crucial, e apenas o melhor seria elevado à posição. Se alguém com ego e ambição tivesse do poder, o resultado seria catastrófico. A ideia do retorno do Master veio do próprio showrunner Jonathan Turner, partindo do princípio de que eram os últimos passos da 4ª encarnação do personagem principal. Ele viu que era necessária uma situação de impacto contra um vilão de muito peso. Johnny Byrne conta que, durante o processo de escrita, ele teve que viajar para a Grécia. Era um compromisso que ele não poderia desmarcar. Assim, deixou o rascunho do roteiro nas mãos de Christopher Bidmead, mas, quando ele voltou, acabou levando um grande susto e se deparando com o seu roteiro cheio de alterações. Resolvida toda a parte da escrita, John Black foi comissionado como diretor. Por curiosidade, John Black era mais um diretor que nunca havia trabalhado na série. Ele foi muito ajudado pelo time de designer, principalmente por Amy Roberts, que era seu par romântico na época, que por coincidência, os dois eram muito fã da chamada Art Nouveau. Eles fizeram um arco nesse estilo, principalmente as roupas dos personagens. Sarah Sutton alega que os trajes transpareciam um ar de aristocracia e transmitiam muito bem a atmosfera de Traken. O designer Tony Burrow também se juntou ao time. Ele foi um reforço muito importante para o resultado final. Adicionou novas ideias, sempre correspondendo à estética, o estilo sugerido pelo diretor chamado de Art Nouveau. Uma de suas adições foi a sugestão de uma arquitetura baseada no artista Anthony Gaudi. John Black diz que não demorou muito para ficar impressionado com o trabalho de Tony. Assim que viu seus desenhos e seus projetos, o diretor sentiu total firmeza no designer. Ele também afirma que no arco havia muitos papéis que não tinham muitas falas ou ações, mas ainda possuíam uma importância visual que necessitavam transparecer imponência, o que era sempre uma dificuldade enorme. Então, ele precisava de um casting muito forte para preencher os tais papéis. Dennis Carey, que fez o papel do Guardião, foi muito elogiado pelo diretor, comissionado por trazer um ar de superioridade moral. Beavers foi comissionado devido à sua voz maléfica. Beavers participava de todos os ensaios com os outros atores como se realmente fosse uma estátua, embora ao filmar outra pessoa assumisse o manto de Melkor. Jonathan Turner, que já havia trabalhado com Anthony Henley, decidiu que ele seria a escolha perfeita para o novo Master. A ideia de Tremas como um anagrama para Master
tal como o fato da revelação final, foi também uma ideia do próprio showrunner. Se por um lado tivemos a volta de um vilão icônico, no outro temos a estreia de uma nova companion, a Nyssa, que originalmente não se tornaria uma companion fixa do Doctor. Ela teria o seu envolvimento em Keeper of Tracking e ficaria por ali mesmo. Mas o ótimo desempenho de Sarah Sutton fez com que os planos de sequência de personagens fossem alterados de uma hora para outra. Assim, a produção junto ao John Nathan Turner decidiu fazer Nyssa uma nova viajante da TARDIS. Sarah Sutton já tinha feito vários papéis infantis e de personagens mais novos que ela, mas sempre deixou claro que adoraria fazer um papel de sua idade. Ela ficou muito feliz quando conseguiu uma audição para Doctor Who. A atriz também relata que foi bem estranho trabalhar com Tom Baker. Além de sempre ficar assustada com a altura do ator, ela conta que Tom era uma pessoa de reações imprevisíveis. Uma hora ele estava de um jeito, outra hora ele estava de outro. Por curiosidade, a atriz disse que quando Tom Baker descobriu que ela nasceu em Basingstoke, o ator apelidou ela de Senhora Basingstoke. O problema é que muitas das vezes ela não sabia se ele estava ofendendo ou se era um apelido carinhoso. Essas indecisões perturbavam muito a atriz na época. Em resumo, diferente de muitos arcos dessa temporada, aqui tudo conspirou e caminhou em sintonia. Isso vai desde a escrita, produção, designer e até mesmo os atores e atrizes que foram escolhidos da forma certa. Podemos concluir que foi uma ótima sintonia que se resultou em um ótimo resultado. I chose Geoffrey Beevers. I remember particularly I wanted somebody who had a really deep voice. Como já dito anteriormente, a ideia do retorno do Master veio do próprio John Nathan Turner, partindo do princípio de que eram os últimos passos da quarta encarnação do personagem principal. Ele viu que era necessário uma situação de impacto contra um vilão de muito peso. Christopher Bidman diz que a ideia do showrunner foi repentina, sem muito tipo de planejamento com o escritor, a ponto de Byrne e Christopher terem que se virar para encaixar o personagem na trama. Apesar disso, Chris conta que esse tipo de ideia repentina do showrunner era algo comum, ele já havia se acostumado, além de ser um desafio criativo bem estimulante. John Black escolheu Beevers para o papel. O motivo de sua escolha visava em alguém que tivesse uma voz muito forte e profunda, grave e com uma capacidade de manipulação de timbre apurada. O ator já havia trabalhado em Doctor Who. Ele era casado com a Caroline John, mais conhecida por ter feito o papel da companhia Liz Shaw. Com isso, Beevers conseguiu um pequeno papel como operador de rádio no arco The Ambassadors of Death. Só 10 anos depois, voltou a ser escalado como Master em The Keeper of Tracking. Beevers construiu seu personagem como uma antítese do Master original, alguém mais urbano e civilizado que por trás disso tudo havia muita maldade. O seu Master era uma encarnação completamente maléfica, que tinha prazer na maldade, na ganância e cobiça, sem nenhum tipo de disfarce, uma versão mais crua do vilão. Diferente de seus predecessores, Beevers insistiu que pudesse usar seus próprios olhos com toda aquela maquiagem ao invés dos olhos falsos, como aconteceu com Peter Pratt, que por curiosidade, os olhos dele eram 2 bolinhas de ping-pong. O ator também admitiu que não assistiu à performance de Peter, ele só sabia que teria que se igualar ao desempenho físico do Master. Além disso, ele imaginava o Melkor e o Master como um personagem só o tempo inteiro, o Melkor sendo apenas o Master usando aquela estátua. O ator deleta que toda essa necessidade de demonstração de poder e manipulação vem do desejo de sobreviver e ter um outro corpo. You know, if you've got a wonderful, handsome, suave body to act in, then I can imagine the Master acting in the way he does with Anthony Ainley or Roger Delgado. But, you know, when you're this black, crumpled creature between incarnations, you're naked and you can let your evil rip. So I suppose I did. The Keeper of Track é o primeiro grande e o melhor acerto da 18ª temporada. Finalmente, John Nathan Turner pôde mostrar ao seu público o quanto suas ideias e intenções de mudanças para o programa poderiam funcionar perfeitamente.
Vemos um plot bem técnico, que possui os diálogos como os pontos mais fortes do arco. Temos ótimos cenários bem elegantes, ótimos conceitos muito bem aplicados e um andamento perfeito de narrativa. Além disso, temos a primeira aparição de uma personagem que vem a se tornar uma companion fixa no próximo arco. Bom, acho que não há muito o que detalhar de Keeper of Traken. O Johnny Byrne foi muito feliz em sua escrita. John Black fez um excelente trabalho na produção, Sarah Sutton impressionou muitos e o Beavers tem uma atuação memorável como Master. Temos tudo em sintonia, todos acertando em cheio e entregando o melhor arco da temporada, na minha opinião. Reconhecida como a encarnação mais popular do personagem dentro e fora do Reino Unido, Tom Baker é o ator que até o momento interpretou por mais tempo o personagem, aparecendo num total de 172 episódios, isso contando com Planet of Spiders e Shada, durante um período de 7 anos de 1974 a 1981. Diferente da era de seu antecessor, suas histórias iniciais foram mais voltadas para a ficção científica, recebendo até mesmo a classificação de horror gótico predominante na era Philip Hinchcliffe e do Graham Reynolds. Histórias que trouxeram um aumento do elemento terror e, consequentemente, um certo aumento de violência, que de certa forma foi ultrajante para a época. Essas histórias foram consideradas polêmicas dentro do propósito inicial da série, fazendo os ingleses pedirem pelo retorno de um Doctor mais familiar. Falando um pouco da trajetória do personagem, após presenciar o processo de regeneração em sua frente, a icônica companion Sarah Jane Smith, junto ao médico Harry Sullivan, partem para as novas aventuras junto à nova encarnação do Doctor, que conta com uma renovada personalidade, uma figura excêntrica, distinta de sua própria raça, com nenhuma característica humana em si. Ele é bem humorado e engraçado em relação ao seu antecessor. Suas 2 temporadas iniciais foram um sucesso, apresentando histórias memoráveis. Logo em sua temporada de estreia, temos o icônico The Ark in Space e o dito por muitos como um dos melhores episódios de toda a série, o Genesis of the Daleks. Em sua segunda temporada, temos um desfile de histórias memoráveis, uma atrás da outra. Uma delas são Pyramids of Mars, The Android Invasion e The Seeds of Doom, entre outras. Mais à frente, depois de um contratempo em seu planeta natal, Gallifrey, o Doctor conhece Leela, uma guerreira da tribo Seventeen, uma tribo de humanos selvagens. Além de Leela, em The Invisible Enemy, o Doctor ganha a companhia de um cão-robô, construído pelo Professor Marinus, o famoso K9, que certamente é um dos elementos mais reconhecidos do universo de Doctor Who. Nesse meio tempo, tivemos grandes episódios como Robots of Death, Tales of Weng-Chiang, Horror of Fang Rock, entre outras histórias. Em determinado momento de suas aventuras, a 4ª encarnação teve a companhia de uma Time Lady, chamada Ramona. 2 de suas encarnações o acompanharam. A primeira, interpretada pela icônica e belíssima Mary Tamm, e depois a sua 2ª encarnação, interpretada por Lara Ward, a mais popular e a mais queridinha por muitos, podemos dizer assim. No período da segunda, tivemos o que pode-se considerar a história mais popular da série, City of Death, do grande Douglas Adams. E por fim, chegamos ao ponto relatado em nosso documentário, onde vocês viram Edric juntando ao Doctor, logo depois Nyssa e Timo. Agora falando do ator, da pessoa Tom Baker, de seu relacionamento com a produção e de toda a passagem nesse momento de sua carreira, desacreditado pela crítica em suas primeiras histórias e muito amado pelos fãs, o boêmio e excêntrico Tom Baker conquistou o Reino Unido e diversas outras partes do mundo. O ator, vindo de uma carreira não muito memorável, conseguiu o papel na série de sci-fi mais aclamada da época. A partir daí, o homem mudou a história da série para sempre, vestindo roupas de um gentleman com um cachecol exageradamente enorme. Tom Baker se tornou um sinônimo de Doctor Who, com seus maneirismos, peculiaridades e humor assertivo. Tom Baker conquistou os anos 70 e 80, alavancando a popularidade da marca. Quadrinhos, revistas, brinquedos, roupas e adereços com o seu rosto vendiam como água, e Doctor Who esteve no seu auge. E isso tudo não é à toa. Tom Baker encarnava o personagem. Porém, em seus últimos anos, Tom foi acumulando inúmeras desavenças criativas com os diretores e showrunners. Além de diversas intrigas com o elenco, o Doctor sorridente e descontraído deu espaço a uma figura fria,
sem energia e mal fazia um contato visual com quem contracenava. Tom Baker, de fato, estava cansado. Além das brigas, o famoso ator não era muito fácil de se lidar. E principalmente no seu último ano, ele era quase que um consultor criativo do show, ordenando como cada coisa deveria ser e o que os responsáveis deveriam ou não realizar. Todas essas agruras transformaram o emprego dos sonhos em um desprezo e irritação, e foi aí que veio a decisão de sair. É inegável que Doctor Who se tornou a casa de Tom Baker. Em uma jornada de 7 anos é normal que você entenda canto por canto, parede por parede, da casa que você tanto amou, que tanto te acolheu. Porém, uma hora você tem que ir. Doctor Who, acima de tudo, é sobre fascinar e se permitir ser fascinado. E ninguém sabia mais disso do que ele. Mesmo possuindo um enorme carinho pelo show, ele percebeu que as brigas e conflitos estavam afetando tanto a sua performance quanto o significado da série em si. Sim, ele estava cansado. E sim, ele queria seguir em frente. Mas isso não significa que foi fácil ou muito menos simples. Tom Baker sabia que a série significava mais para ele e para o mundo do que ele significava para a série. Mesmo tendo sido a figura mais marcante até hoje e mesmo tendo redefinido inúmeras vezes o formato, Tom Baker viu que a série precisava seguir em frente e ele também. A sua saída abalou tanto o público quanto os próprios produtores, mas Tom acreditava estar fazendo a coisa certa e fez. Doctor Who continuou por anos e anos, e o seu legado perdurou por diversas encarnações e por tantas incontáveis histórias que fascinam as crianças e os jovens até hoje. Quando se pensa em Doctor Who, se pensa logo nos cachecóis longos do Tom Baker, e isso não é à toa. Doctor Who sempre será Tom Baker, e Tom Baker sempre será Doctor Who. I don't think it'd be true to say that at the beginning of the season we had specifically the idea for the grand finish that we were going to do. I think that a inspiração de Christopher Bidman para Logópolis veio do arco anterior, o já comentado The Keeper of Traken. Ao ver a ideia de Melkor em ser uma TARDIS dentro dela e ter uma outra TARDIS, uma chave girou em sua cabeça. Assim, decidiu que esse seria o conceito trabalhado na premissa de Logópolis. Além disso, adicionando uma mudança no processo de regeneração, adicionando um elemento a mais, o The Watcher, um misterioso personagem observador, que cria uma dúvida de qual era o papel dele nos eventos da história, se ele era bom ou se ele era mau. No final, o The Watcher se revelaria como a projeção do futuro do Doctor. Seria o equivalente temporal à TARDIS dentro da TARDIS, com o tempo desenrolando sobre si próprio, tendo um Doctor do futuro voltando ao passado para ajudar no processo de regeneração. O The Watcher era uma figura fantasmagórica. Então, enrolaram o ator em um tecido fino e fizeram um molde de gesso para o seu rosto. As gravações de Logópolis não foram as mais tranquilas possíveis. Se por um lado, algumas pessoas da equipe de produção se sentiam aliviados pela saída do ator principal, do outro, tínhamos o próprio Tom Baker em seu ápice de insatisfação com a série. O ator estava mais exigente do que nunca, ainda mais tendo em conta que estava a poucos passos de se livrar de Doctor Who. Como já dito anteriormente, Sarah Sutton relata que foi meio assustador e esquisito trabalhar ao lado de Tom. Ele sempre era uma pessoa muito imprevisível em seu humor e em suas reações. Já Matthew Waterhouse diz que por mais que ele goste muito de Tom, o clima no estúdio em relação ao ator não era muito agradável e nem um pouco confortável. De fato, ele sentiu o peso de seus 7 anos. Com isso, já estava de saco cheio de tudo. Jonathan Tanner diz que muitas das vezes no final do expediente, ele recebia anotações das gravações, e muitas delas eram do ator principal contrariando várias ideias impostas. Isso gerava inúmeros conflitos entre os dois. O próprio Tom Baker afirma de ter sido um obstáculo difícil de se lidar na época. Ele confessa que achava deplorável o mau gosto do showrunner, isso tanto na escrita quanto nas roupas, nos cenários, nos conceitos e etc.
mas mesmo demonstrando toda a sua insatisfação, o showrunner teve peito para manter as suas ideias desejadas. Christopher Biedman diz que às vezes havia um certo desleixo por parte do Tom Baker. Ele dá o exemplo da cena inicial em Logopolis. Diz que originalmente o texto de explicação era para ter uma velocidade, um tom e uma clareza maior do que vemos no resultado final. Fica bem nítido que o Tom Baker deu uma acelerada nas falas. Chris relata também que Tom se sentia muito incomodado com a presença de Matt Waterhouse no elenco. Percebe-se em muitas das cenas que o Doctor nem olha para o jovem companion. Aliás, nos últimos anos, dificilmente o ator fazia contato visual com aqueles que contracenava. Muitos anos depois, Tom afirmou que se irritava facilmente ao atuar com um número grande de pessoas. Voltando a falar um pouco das curiosidades que cercam Logopolis, uma delas é que o próprio Tom Baker afirma que queria que seu personagem morresse de forma heróica. Uma morte que fosse memorável, expressiva para um personagem que significou muito para a marca de Doctor Who. Uma outra curiosidade é que apesar dos boatos de que isso foi ideia de Christopher e na verdade foi de Jonathan Tanner, ele teve a ideia de incluir a última cabine policial legítima da Inglaterra na história. Porém, ao chegar ao local, a cabine havia sido retirada. O showrunner também foi quem teve a ideia de que o programa precisava de uma personagem australiana, que fosse ousada, mandona e de personalidade muito forte. Christopher Biedman revela que todo o desenvolvimento da personagem foi de sua responsabilidade, e elogia muito a Janet por ter agarrado e colaborado com o seu grande desempenho apresentado nas histórias. Além de Chris, sua personagem também agradou outras alas da produção, como por exemplo, a designer June Hudson. Ela disse que adorava sua atitude e personalidade, e gostava muito de ver Tegan em cena. Janet disse que não foi tão difícil reproduzir sua personagem, mas também revela que teve seus incômodos. Um deles era que o showrunner Jonathan Tanner fazia algumas intervenções. Uma delas era não deixar os atores e as atrizes assistirem aos takes de filmagens. Isso acabou dificultando a atriz em ter uma noção inicial de como era o seu desempenho em tela. Assim, fazia com que ela sempre estivesse com uma sensação de uma pessoa que estava perdida, que precisava muito de um mapa. Agora falando um pouco do designer do traje da Tegan, June Hudson foi instruída que a personagem devia ter um uniforme de aeromoça, que não fosse semelhante a de nenhuma outra companhia aérea. June então teve a ideia de adicionar um lilás sutil com o acompanhamento de um chapéu bem curto. A designer diz que seu traje caiu como uma luva em Janet, a ponto de muitas das vezes não conseguir imaginar a atriz sem ele. Além de Janet, Anthony Ainley faz a sua estreia em Logopolis. Christopher Biedman alega que foi a escolha perfeita para transformar um personagem clichêizado, a famosa figura do vilão maléfico que quer destruir o universo, em uma figura mais tridimensional. Seus maneirismos e sua postura contribuíram muito para o personagem. Apesar disso, Christopher ainda se sente desapontado por Tom não olhar no rosto de Anthony Ainley nas cenas. Matt Waterhouse diz que para ele, Logopolis tem um clima muito melancólico, e é um dos poucos arcos que é sobre a regeneração em si, pois já começa com a sala do Cloister Bell sendo envolvida a cipós e toda a história gira em torno da entropia, já indicando que o fim do Doctor estava próximo. A primeira cena pensada pelos designers para Logopolis foi o Cloister Room, com todo o conceito da arquitetura antiga, juntamente com a ideia de que aquilo estava dentro da TARDIS. Christopher imaginou que o som do Cloister Bell como algo mais grave e ressonante ao invés de algo mais tecnológico que vemos no arco. Agora falando da cena mais esperada e mais triste, a cena de regeneração foi uma correria, pois precisavam fazer apenas um take devido ao tempo. Então era necessário ajustes de cenário, como colocar gramas e terras no lugar certinho. Janet, mesmo sem querer, espalhava terra e grama aleatoriamente durante os intervalos das gravações, o que prejudicava o trabalho dos produtores, pois o cenário da cena de transição precisava ser idêntico. A cena de regeneração demorou cerca de 1 hora, mais um único take com o Peter Davison entrando nos últimos 10 minutos restantes, como um overtime extra de 11 minutos. Além de Tom Baker ter achado muito chato gravar sua cena final, o mesmo admite que não sentiu o sentimento de tristeza que desejava. A cena que os companions observam o Dr. caindo foi feita sem nenhum guia de visão, então o ator e as duas atrizes olharam a figura caindo em tempos diferentes. Já os takes de flashback mostrando os vilões e os companions que aparecem por toda a era do quarto Doctor foi a ideia do Jonathan Tanner. Ao terminar sua cena, Tom Baker não foi ao bar como usualmente fazia com a equipe, apenas foi embora para casa sem se despedir de ninguém. O ator também revela que em outros anos
voltava aos estúdios com a ajuda da equipe de segurança e dormia nos colchões usados nas cenas de luta. Isso seria saudade? John Nathan Turner foi encarregado a decidir quem seria o próximo Doctor Who e escolheu o ator Peter Davison, o qual já havia trabalhado em All Creatures Great Out Smell. Peter assistia Doctor Who desde os 10 anos de idade e ficou receoso em acertar o convite, mas depois de um almoço com o produtor, acabou aceitando. Eu não sei se vocês notaram que toda a 18ª temporada gira em torno de um tema: entropia. Mas você já procurou saber se informar o que é entropia? Entropia é a medida de desordem de um sistema provindo de calor, baseado na segunda lei da termodinâmica, como explica o próprio Doctor. Quanto mais você coloca coisas juntas, mais elas tendem a desmoronar. No século XIX, cientistas tentaram entender como os motores a vapor funcionavam de forma mais eficiente, e disso surgiu 4 leis da termodinâmica. Mas aqui vamos apenas falar de 3. A primeira, que é a lei zero: se A e B estão em equilíbrio térmico com C, A também está em equilíbrio com B. Por exemplo, se você deixar uma xícara de café quente em cima de uma mesa, ela tende a esfriar e ficar em uma temperatura ambiente, ou seja, em equilíbrio térmico. Agora, a primeira lei da termodinâmica: o aumento da energia interna de um sistema equivale à diferença da quantidade de calor absorvida e o resultado do trabalho realizado pelo sistema. Resumindo, nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. A energia total das coisas sempre se mantém constante. Ao beber uma xícara de chá, por exemplo, o líquido não está desaparecendo, pois sua energia será absorvida pelo nosso corpo para realizar diversos outros trabalhos. Agora, a segunda lei da termodinâmica: todos os sistemas tendem a aumentar a entropia do universo. Processos naturais tendem a seguir a ordem natural da desordem até atingirem o valor máximo do estado de equilíbrio. Ou seja, todo e qualquer trabalho realizado gera calor, e o calor aumenta a entropia do universo, que um dia estará em equilíbrio térmico com todos os corpos que nele contém. Entropia é aquilo que usamos para receber a passagem do tempo, pois absolutamente tudo no universo um dia vai morrer, inclusive ele próprio, ordem e desordem. Apesar de parecer melancólico, é por conta dessa mesma entropia que as estrelas, planetas e galáxias nasceram, e é por conta dela que conseguiram viver e realizar objetivos com o passar do tempo. Olhando por um sentido filosófico, a entropia nos faz perceber que a vida é muito curta e um dia tudo irá acabar. Porém, nada morre, tudo se transforma. Depois de longas 7 temporadas, temos a despedida do 4º Doctor, em clima de funeral, inicialmente um quanto confusa, mesmo que isso não desqualifique o arco ao todo, pois ele acerta muito bem, apresentando desde ótimos cenários, um andamento muito bem dosado, ótimas atuações, ótimos conceitos da lei da termodinâmica, entropia, como já foi explicado, a estreia de fato de Nyssa e a primeira apresentação de Tegan em um bloco bem legal, que particularmente a cena do pneu furado é a minha favorita de Logópolis. Temos também a estreia também de fato de Anthony Henley como Master, mesmo visto no final de Keeper of Track, e finalizando com uma memorável cena de regeneração. Quem não ficou triste e abalado com o This is the End? Enfim, é um fim de um ciclo, entregando uma história que não chega a estar entre as melhores do quarto, mas acaba sendo algo bem satisfatório, tendo que Logópolis é o segundo melhor arco da 18ª temporada, na minha opinião. Bom, e com isso, finalizamos o nosso documentário da 18ª temporada. Nós vimos como foram os primeiros passos de John Nathan Turner com suas novas propostas de mudanças, recordamos grandes lendas e figuras icônicas que sempre estarão nos corações dos fãs. Além disso, juntos, nos aprofundamos no imenso céu verde composto por estrelas brancas chamado de E-Space, e por fim, acompanhamos em detalhes os últimos passos de Tom Baker como 4º Doctor. Eu espero que você tenha gostado e principalmente se divertido com essas 3 partes que compõem esse projeto. Eu quero agradecer a todos que assistiram e deram seu feedback nos comentários. Muito obrigado e até a próxima!